a nível do ressalto, um voador, por assim dizer, um jogador bastante atlético, confirmou as credenciais que trazia da Oliveirense. Era um jogador, um ex-atleta do professor Norberto Alves. Já mais que adaptado ao campeonato português e ao próprio treinador. Exatamente, é muito importante. Ele e o José Barbosa já conhecem o treinador, conhecem aquilo que ele lhes pede, tanto em termos individuais, coletivos, até emocionais, muitas vezes, que em determinados momentos do jogo isso é importante, e isso é uma mais-valia para os dois e para o próprio treinador. Depois tivemos uma boa surpresa, o Dennis Clifford, o norte-americano, 2,16 m, vai ser bastante útil na luta das tabelas. Ontem conquistou 12 ressaltos, teve 9 pontos. O Aaron Broussard, um base, também a nível no capítulo das assistências, este que temos aqui a recolher a bola, o número 1 da equipa do Benfica norte-americano, também fortíssimo, um jogador com uma grande capacidade de penetrar para o cesto, de assistir os seus colegas, e outros jovens que nós, por exemplo, o Diogo Romero, um regresso. Já está o Diogo Gamer a falhar aqui na linha 3. E já o primeiro ressalto para o Clifford, não caiu, mas ganhou este ressalto ali debaixo do cesto, coisa que não vai ser fácil, porque esta equipa do Obrador defende realmente, como disse o professor Norberto Alves, muito bem, uma equipa muito solidária. Traz o número 93, é um velho conhecido aqui dos benfiquistas, Alex Soares, jogou há 3 anos na equipa do Benfica, chegou juntamente com o seu compatriota Xavi Rey para o plantel, na altura treinado pelo também espanhol Arturo Alvarez. Acabou por fazer apenas uma época. Xavi Rey esteve para praticamente a época toda lesionado, não foi opção na maioria dos jogos. Alex Soares acabou por não vingar e sair, a exemplo do técnico espanhol, mas é um jogador também com credenciais, já passou pelo Real Madrid, pelo Juventude de Badalona, esteve no Iberstar Tenerife. E agora cá está a tentar valer-se da sua altura o Dennis Clifford, a não conseguir o sexto para a equipa do Benfica. Sim, mas há mais jogadores. Estava agora a olhar para a ficha do Henry Ellison, um jogador que já passou pela NBA, por diversas equipas da NBA, apesar da sua tenra idade, tem 24 anos, 1,86 m, um extremo base, ex-Toronto Raptors, Brooklyn Nets, New York Knicks, Detroit Pistons. Obviamente que poderemos questionar muito ou pouco a utilização que teve nestes emblemas. Obviamente que não é fácil, tem minutos em qualquer seja que equipa for da NBA, mas a verdade é que também não é fácil e não é qualquer um que integra. Atenção, porque o jogo interior foi muito bom, o jogo interior de Diogo Gamer foi muito bom, depois a forma como liberta para a linha de 3 pontos, para o tiro exterior de Aaron Broussard, e aqui já cá está, boa jogada da equipa do Benfica, e já os primeiros pormenores também desta época 21-22, a forma como o Diogo Gamer faz a incursão e liberta aqui Aaron Broussard para o triplo para a equipa do Benfica, 5-0. Sim. Diogo Gamer, um regresso, estava na Madeira, agora aqui sobre a buzina. Bem o Benfica em termos defensivos, não sei se o árbitro terá descortinado alguma falta, eu não ouvi. Então, honestamente, se descortinou, vai ser, em princípio, se assinou a falta, no ato de lançamento. Bem a forma como o Benfica obrigou o Obrador a lançar no desespero, já no segundo final. Parece mesmo que há uma falta, portanto posse para a equipa espanhola. Mas não terá sido sobre o lançador, sobre este homem que agora repôs a bola em jogo, o camisa 33, o Álvaro Munhoz, o capitão da equipa, porque se assim fosse, teria dado aso a 3 lançamentos livres, mas que, a despeito da equipa ainda não ter averbado as 5 faltas, lançamentos ou faltas em ato de lançamento. Estávamos a observar o jogador que tinha a posse de bola e talvez tenha ali existido uma falta sem bola que não conseguimos descortinar aqui. Dizer também, para contextualizar o telespectador BTV e os benfiquistas, que em relação à forma como o Benfica arrumou a casa, há 7 entradas e 7 saídas, portanto 7 saídas em relação à época passada. Eric Coleman, Nick Moore, Damon Carter, Cameron Jackson, Rafael Lisboa, Quincy Miller e Bryce Alford, para as entradas de José Barbosa, Diogo Gamer, Travis Mannings, Dennis Clifford, Aaron Broussard, James Farr e Makran Ben Ramdan. Aliás, Miguel, foram mais as saídas do que as permanências. Permaneceram 6 jogadores relativamente ao plantel da época anterior. Saíram muitos, saíram até mais do que esses. Esses foram aqueles que saíram terminando. Houve outros que entretanto chegaram, partiram, foram substituídos por outros que entretanto chegaram ano passado, nomeadamente a nível dos norte-americanos, da Armada norte-americana, e entre todos eles, creio que eu contei cerca de 10, mais ou menos 10 saídas. É muita saída
portanto isso exige um período de adaptação dos que chegam ao treinador e vice-versa, que ainda está obviamente a decorrer, mas que há qualidade para fazer uma época diferente. Sim, os pergaminhos do clube, isso não há dúvida nenhuma. Agora na linha 3, também ficar curto, aqui a não resultarem os lançamentos do Obradoiro. Norberto Alves já referia que esta equipa é mais forte defensivamente do que ofensivamente. Para já estamos a meio do primeiro quarto, praticamente a meio. Benfica 5, Obradoiro 0. Vamos ter em campo o capitão de equipa Tomás Barroso, já a sair o Aaron Broussard. E para já, pelo menos em termos ofensivos, o placar e estes primeiros 3 minutos e meio darem razão ao professor Norberto Alves, uma vez que a equipa do Obradoiro ainda não pontuou e já sofreu 5 pontos. Portanto, o Benfica muito bem, já ontem tinha estado bem em termos defensivos a condicionar bastante o jogo interior e o jogo exterior do adversário. O Benfica parece-me, e ainda obviamente que a análise é feita com base em 40 minutos apenas, mas parece-me uma equipa mais forte esta época ali nesta zona, na área pintada, com jogadores mais capazes de contestar plantéis e equipas com muitos centímetros e com muito peso, como foi ontem o caso do Betis e é hoje também o caso desta equipa do Obradoiro. A falhar o Obradoiro, continua sem conseguir pontuar, ressalto ofensivo ali ganho por Thomas Krub. Vai tentar outra vez o Obradoiro, desta vez também não conseguir. E muitos lançamentos falhados para já, o Obradoiro a fazer do tiro exterior a sua principal arma, mas uma arma que não está a ser muito eficaz, uma vez que ainda não conseguiu pontuar, já tirou por diversas vezes. Eu estava a ver se consegui ver aqui as estatísticas, 8 tiros de 3. E este último tiro exterior foi falhado por Fernando Zubrigan. Exatamente. Aliás, o Obradoiro ainda só tirou para o lado de 6,75 da linha 2. E Tomás Barroso a mostrar como é que se faz. Grande triplo do capitão do Benfica, a aumentar a vantagem para 8 pontos de diferença. 8 Benfica, 0 Obradoiro, e vale a pena ver a repetição. Que grande triplo de Tomás Barroso, algo que também já nos habituou. Este camisa 5 da equipa do Obradoiro, Fernando Zubrigan, é um argentino, não foi draftado para a NBA em 2019, portanto há 2 anos. Chegou do Obras Sanitárias da Argentina, tem 1,85 m, como disse, é argentino. Há alguns jogadores que já transitaram da época anterior, como os 2 lituanos, ambos Laurinas Bielauskas e Laurinas Birutis. O primeiro tem 24 anos, é base, para a segunda época, e o segundo tem por exemplo, 2,10 metros, é um posto, é um dos jogadores mais altos desta equipa, Mons Fernandes, e cumpre também a segunda época. Chega de um histórico do futebol, do basquetebol a nível europeu, nomeadamente da Lituânia, os Žalgiris Kaunas, uma equipa que fez figura na Europa do basquete há uns anos. Esta parte continua a fazer, agora com menos frequência, mas andava sempre a dar luta. Creio que até foi de lá que saiu Arvidas Sabonis, um dos melhores jogadores de basquetebol de todos os tempos. E Norberto Alves continua a promover a rotatividade, agora a entrar em José Barbosa e este homem que tem a bola, o James Farr, a falhar para as saídas aqui do... Estou a tentar descortinar quem é que saiu. Agora entrou o Manning, que já lá estava. Saiu o Diogo Gameiro e o Dennis Clisford. Sim, o Broussard também. E agora sim, um bom triplo também por parte da equipa do Obradoiro. Bom triplo por parte aqui do camisola 8, o Henry Ellenson. Neste tal norte-americano que te falava há pouco. Tomás Barroso para José Silva. Agora uma falta que poderia ser considerada... o árbitro considera ali, houve uma rasteira, os jogadores embrulharam-se ali, mas há ali excesso de intensidade por parte do Scrub, a luta com o José Silva. Exatamente. E também minutos para Eduardo Francisco, ontem também já alinhou a frente ao Betis, e também diria que é importante, Carlos, esta aposta na prata da casa, na formação do Benfica. Estes jogadores que já jogaram Pro Liga, jogadores como o Eduardo Francisco, também o ano passado jogadores como Thomas Bolt tiveram minutos. Sim, o Thomas Bolt e o Jalen Key, 2 norte-americanos, foram contratados
com a perspectiva, obviamente, depois de chegarem à equipa e mais José 2 pontos. José Barbosa, já todos sabem a qualidade que tem, também foi campeão nacional ao serviço do Oliveirense. Como adversário do Benfica já deu muitas dores de cabeça, era certamente um adversário que os benfiquistas não gostariam de enfrentar, portanto aqui uma cara nova, um grande reforço para esta temporada, um base que já não tem nada a provar, José Barbosa. É um base que o ano passado, nos últimos anos liderou as tabelas, os rankings no que às assistências respeita da Liga Principal, a exemplo de Mannings, mas a nível do ressalto. José Silva. Em relação ao Eduardo Domingas, destacou-se, como tu referiste, na Pro Liga. É um produto da formação e é um jogador com tremendo potencial. É óbvio que é ainda um miúdo, ainda tem muito que aprender, irá aprender certamente rodeado da qualidade que o Benfica tem no plantel, com um didata como o professor. E cá está ele a ganhar o ressalto. Aqui a ganhar o ressalto a nível defensivo. Tomás Barroso. Grande assistência por Far. Mas cá está Eduardo Francisco. Começa por estar muito bem no ressalto defensivo e não só começa como termina a jogada. Depois no ressalto ofensivo conseguir mais 2 pontos para a equipa do Benfica. Muito bem, bons apontamentos aqui de Eduardo Francisco. É verdade. E do lado contrário parece mesmo ser este norte-americano, o Henry Ellenson, o jogador mais inconformado. Para já Benfica 12, Henry Ellenson 5. Exatamente, os 5 pontos são todos deste camisola 8. José Barbosa, Tomás Barroso. Movimentação de José Silva. José Silva devolve a Tomás Barbosa. José Barbosa, aliás. Pensa ao jogo José Barbosa. Descobre ali muito bem o James Farr. Foi no limite. O lançamento de Farr não conta. Há falta sobre o norte-americano, mas foi... Quase que o Benfica conseguia juntar o útil ao agradável, conseguir os 2 pontos com falta. É verdade. O árbitro apitou antes daquela bandeja do norte-americano, vai para a linha de lance livre, porque senão 10º antes o Benfica tinha conseguido os 2 pontos mais um lançamento livre. Mas este norte-americano é muito forte na área pintada, nos ressaltos, e é também um excelente atirador de meia e longa distância. Ontem conseguiu 2, 3 triplos, deixaram perceber a sua qualidade também a jogar em zonas longe do cesto. E Norberto Alves, quando avaliou esta contratação, mencionou precisamente esse pormenor e também o espírito coletivo e o caráter do atleta. E aqui também mostrar toda a qualidade no lance livre, ele que veio dos japoneses do Bambishus Nara. James Farr ataca a equipa do Obradoiro, 14º da equipa 14ª classificada da Liga ACB da temporada passada. Agora a falhar o Ellenson. Sim, era mais uma vez o Ellenson a vir fora. É um jogador com 1,90 m, talvez, por aí. Jogador bastante versátil. Pode atuar ali na zona mais interior. Ele que agora dá lugar ao Vinhoco. E foi apenas este ressalto. Tentou o Bruçar abafar a bola. A bola acabou por sair pela linha de fundo. Tenta o espaço para o lançamento do Obradoiro. Mais um excelente ressalto. Aqui a ganhar facilmente até no ressalto de James Farr. Ataca o Benfica. José Barbosa para Betinho Gomes. Bom link aqui na equipa do Benfica. Bussard para James Farr. Vai tirar 3. James Farr. Ganha no ressalto ofensivo Betinho. Insiste o Benfica e há falta sobre o Betinho. Bem trabalhado. Grande espírito de luta do Betinho Gomes. Ali perante o Vini Oku. Um jogador tremendo, com poder atlético tremendo. A não se amedrontar, a ganhar o ressalto e depois a ficar com umas elas na face, mas já pronto para o lance livre. Sim, mas reparaste o James Farr sair da área pintada a vir fora, a receber a bola e a disparar de fora. E para o pouco tempo que há trabalho, circulação de bola muito interessante e rápida por parte da equipa do Benfica. É verdade. A converter o primeiro lance livre, Betinho Gomes. É um dos aspectos em que o professor Norberto Alves colocou o maior enfoque, é precisamente nas transições rápidas e que o Benfica ataque o cesto rapidamente, quando tem hipótese para isso. Quando não, é circular a bola até encontrar a melhor aberta para atirar. O Benfica tem conseguido já ontem
teve movimentos coletivos muito interessantes, mas depois lá está, claudicou fisicamente no terceiro e quarto, que é perfeitamente natural. Não foi só o Benfica, o Betis também. Agora, muito bem. O José Barbosa entrou ontem hoje, cavou umas 4, 5 faltas de atacantes, exatamente desta forma. Posiciona-se muito bem, de forma inteligente, e leva os adversários a embaterem nele e a falta atacante. Ontem contra o Betis foram umas 4, hoje mais já abriu o livro. Não é por acaso também é internacional português, grande qualidade de José Barbosa. 55 segundos para o final do primeiro quarto. Era um Broussard, agora James Farr. E pois há um toque do Vini, isso há. A minha dúvida era se a bola já não ia talvez não, na trajetória descendente e contaria então os 2 pontos, mas o árbitro considera que não e eu acredito que não. E pausa técnica pedida pelo Moncho Fernandes. Moncho Fernandes é o técnico da equipa do Monbus Obradoiro, certamente aqui a querer descortinar alguma forma de parar o ímpeto do Benfica. Um Benfica que, pelo menos do que tenho visto este jogo, há aqui uma diferença em relação ao ano passado, ou seja, formas mais diversas daquilo que é o desenho ofensivo. No ano anterior parecia muitas vezes um Benfica jogar preferencialmente para o tiro exterior, para o basquetebol espetáculo, e para já Norberto Alves a promover ataques dinâmicos e diversos, tanto a promover jogo interior como jogo exterior. Sim, é óbvio quando tu te focas só numa arma ou num dos aspectos do jogo, acabas por tornar o teu jogo demasiado previsível. O ano passado é verdade que tinha muitos triplistas, grandes especialistas no tiro exterior. Tivemos exemplos de jogos em que, por exemplo, o Bryce Salford estava inspiradíssimo e o Benfica conseguia grandes resultados frente a equipas como o Oliveirense. Eu lembro-me do jogo, por exemplo, para a Taça, só que a inspiração individual, não estando lá, depender somente do jogo do tiro exterior é arriscado. Exatamente, o problema do tiro exterior é precisamente esse, é que se o jogador está inspirado, elas começam a cair. Eu lembro de um jogo do Bryce Salford que ele conseguiu 40 e poucos pontos, ou 30 e quase 40 pontos dos últimos jogos da época, já nos playoffs, e é verdade que o Benfica ganhou esse jogo de forma folgada, creio que foi frente ao Oliveirense. Mas é muito natural que haja dias em que essa inspiração não baixe sobre os jogadores, e então há que recorrer a outros expedientes. Eu ainda sou do tempo em que não havia 3 pontos, não havia linha de tiro exterior no basquete, e os jogadores atirassem de onde atirassem, elas contavam sempre 2 pontos. Portanto, os jogadores tentavam, o pressuposto do basquete, o conceito era atirar o mais próximo do cesto, criar condições para os jogadores dispararem mais próximo do cesto. Portanto, há que combinar as duas vertentes para dotar a equipa inclusivamente de maior imprevisibilidade e tirar o maior partido da matéria humana que se tem ao dispor. Eu acho que o Benfica continua com excelentes triplistas, o José Silva, o Arnett Alman, o Betinho, o Zé Barbosa, o Broussard, o James Farr, que é posto, mas é um jogador que atira muito bem de fora, o próprio Travis Mannings, mesmo o Tomás Barroso, o Tomás Barroso, o Diogo Gameiro. Portanto, continua com uma armada de triplistas muito quase o papel todo. Sim, mas dotou a equipa de um jogo interior agora mais, eu acho que mais assertivo e com condições para se impor este ano perante equipas que o ano passado provavelmente levariam a melhor. A equipa do Obrador voltou mais arrebitada da pausa técnica. O próprio Moncho Fernandes aplaudiu a primeira ação pós-pausa técnica, porque o Obrador conseguiu condicionar o ataque do Benfica e fazer com que o Benfica não lançasse ao cesto. E Miguel, faltam 3 segundos para acabar o primeiro quarto e o Benfica sofreu 5 pontos. Não me recordo de um jogo em que o Benfica, num quarto, em 10 minutos, tenha sofrido apenas 5 pontos. Eu acho que isto é notável, é de assinalar. E frente a uma equipa da Liga ACB, portanto, 14º classificado em 2021 da Liga Espanhola. Não é uma equipa qualquer, tanto que ontem ganhou com 8 pontos à maior o atual campeão nacional, não é? Exatamente. Qualquer equipa da Liga Espanhola aqui em Portugal lutaria certamente pelo título ou pelos lugares cimeiros.
E é notável realmente. É verdade que a pontuação também conseguida em termos de pontos marcados também não é muito substancial, 16, mas isso vai de encontro àquilo que o professor Norberto Alves disse, e aquilo que o pouco que eu vi do jogo frente ao Sporting acaba por confirmar. Esta equipa do Obrador defende bem debaixo do cesto, defende bem o tiro exterior, é rápida a cair sobre os atiradores. Se calhar o jogo ofensivo ainda não está tão afinado como certamente o seu treinador deseja, mas a verdade é que há muita responsabilidade também por parte da equipa encarnada na forma como está a defender, e os 5 pontos são reflexo disso mesmo. Portanto, no jogo de ontem frente ao Betis, penso que o resultado ao final do primeiro quarto era Benfica 25, Betis 23. Após o final do jogo, os norte-americanos James Farr com 12 pontos e Travis Mannings com 11 foram os melhores marcadores do lado do Benfica. Para já, neste jogo, do lado da equipa liderada por Norberto Alves, vai liderando a tabela dos pontadores o camisola 1 Aaron Broussard com 5 pontos. Sim, ontem 25-23, 2 pontos a maior no final do primeiro quarto. Depois a equipa do Betis venceu também o segundo por 2, portanto as equipas chegaram empatadas ao intervalo a 42, e onde a diferença se acabou por estabelecer foi no terceiro quarto, o tal quarto em que o Benfica caiu bastante fisicamente, claudicou bastante fisicamente alguns jogadores, e o Betis conseguiu um parcial de 15-21, e depois o Benfica já não foi a tempo. Ainda teve uma última bola, um último ataque, mas já está. O Zé Barbosa tentou o triplo, o Benfica estava a 3 pontos. Já está, Benfica... Mingues, eu não sei se esta não irá contar. Às vezes se a bola não terá sido disparada já depois da buzina, poderá ser A mim pareceu-me que foi disparada mesmo ao toque da buzina. Vamos ver, porque a bola ia em direção à cesta. Eu não acredito que ela fosse cair, acredito que ela fosse ao aro. Mas se Eduardo Francisco Mingas... Temos aqui a repetição, cá está. Ora, ela tira... Foi... A bola parecia que ia bater no aro, sim. Sim, a bola ia ao aro. A questão é... Deixa eu ver quando é que acende a luz. Não, foi depois. A luz acendeu antes e só depois é que a bola sai da mão. Vamos novamente fazer uso da repetição da BTV. Cá está, quando acende a luz, a bola já está a sair. Esta luz que representa Pronto, então, a sinalização do toque da buzina. O lançamento conta, exatamente, e já temos ali no placar os 7 pontos. Okay. Os 2 pontos averbados, portanto não foi um tiro exterior, mas contaram os 2 pontos. Agora volta atrás para os 5. E também saudar a excelente realização da BTV, que ali na mesa nos mostrou a repetição mesmo no tempo certo, com o frame certo. É verdade, grande realização, que vê-se perfeitamente a bola a sair das mãos, sei lá, um centésimo segundo antes da luz aparecer ali na tabela. E o trabalho fica muito mais facilitado por quem está a dar a voz. Aqui a equipa de arbitragem, composta por Sérgio Silva, segundo os árbitros Rui Ribeiro e a Joana Pessoa. Já está, Miguel, este último lance do Eduardo Francisco Mingas prova a sua inexperiência, obviamente, relativa inexperiência, e o muito que ainda tem e vai evoluir. Ele tem um tremendo potencial, conforme dissemos ontem e já na época passada, ao serviço da equipa B na Pro Liga. Mas isto tudo denota a sua inexperiência, porque ele, caso não tocasse na bola, esta bola iria ao aro, como as imagens provam, iria ao aro e não entrava. Portanto, o Obrador não teria visto averbar mais 2 pontos. Mas já está, a tentação dele foi, na sua irreverência, na sua ânsia por mostrar serviço e mostrar todo o seu potencial, foi ir ao ressalto desta bola, e esqueceu-se que disputando uma bola antes dela tocar na tabela, exatamente, no ato na curva descendente, obviamente que independentemente de ela entrar ou não entrar, contam os 2 pontos para o adversário, e foi isso que aconteceu. Portanto, primeiro quarto, Benfica 16, Obradoiro 7, grande primeiro quarto por parte da equipa liderada por Norberto Alves. Também te pergunto, Carlos, esperas que, tal como no jogo de ontem frente ao Betis, que a equipa possa cair mais na segunda parte, não por o trabalho físico da pré-época não estar a ser bem feito, mas sim face a estas condicionantes, porque a verdade, e estes são factos, o Benfica não tem Arnet Alman e tem aqui 3 jogadores que estão a jogar de forma condicionada, repito, também com a utilização de tempo condicionado, isto tudo daquilo que é o trabalho de sincronização entre a equipa técnica
e preparadores físicos. Portanto, tem José Silva, Travis Mannings e James Farr a jogarem de forma condicionada, tanto ontem como hoje. Sim, pois vamos ver qual é a resposta que a equipa dá. Ontem notou-se uma quebra, pela hoje teoria, vamos ver. sim, teoricamente, aliás o professor Norberto Alves disse isso mesmo, que tendo em vista a evolução da equipa, não era o ideal ter 3 jogos em 3 dias consecutivos. O ideal era ter estes 3 jogos frente a estes adversários, mas em dias passados, 3, 4 dias de intervalo. Decidiu-se a equipa técnica, a estrutura técnica em participar e avançar para a participação no Torneio Internacional de Lisboa, em virtude da qualidade dos oponentes. Portanto, a equipa acaba por crescer e evoluir também em virtude da qualidade dos oponentes. Vamos ver, teoricamente é óbvio que hoje a equipa estará mais cansada. Muito bem este trabalho do Aaron Broussard. Estará mais cansada, mas também isso também é válido para o Obradoiro. Também teve ontem um jogo frente ao Sporting. E para já, olhando aqui para os tempos de utilização, neste primeiro quarto da equipa do Benfica, o professor Norberto Alves a distribuir muito bem o tempo de utilização, todos os jogadores praticamente com 5 minutos, 4,5, 5 minutos, os 10 jogadores que são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os 12 jogadores, todos praticamente com o mesmo tempo de utilização. Há aqui 2 que ainda não jogaram, portanto os 10, o Silvio e o Guilherme Celta ainda não foram utilizados. Os outros 10, muito próximos uns dos outros, para tentar exatamente isso mesmo, que a equipa não tenha a tal quebra física. Como tu referiste, há 3 jogadores que é natural. Agora a tentativa de jogo aéreo, Diogo Gameiro, havia ali a proximidade. E há pouco o Denis Broussard aumentou a conta pessoal, já tem 7 pontos. Benfica 18, agora Obradoiro 9. Face a estes 2 pontos. Bola perdida ali. Diogo tentou fazer ali uma espécie de jogada aérea com Clifford. Agora muito bem a ligação aqui entre Travis Mannings e Dennis Clifford. 2 caras novas para esta temporada, apesar de ainda não existir muito tempo de trabalho. Lá está, é uma boa jogada, uma jogada que ilustra entrosamento entre 2 reforços. É verdade, mais uma assistência do Aaron Broussard. E agora um afundanço do Clifford. Agora tiro exterior, atenção a não entrar e ressalto bem na direção da bola Diogo Gameiro. Diogo Gameiro já a libertar para Travis Mannings, que devolve a Diogo Gameiro. Diogo Gameiro acalma o jogo, serena, pensa melhor. Tem aqui uma forte oposição, liberta para a esquerda para Travis Mannings. Mais para a frente para Dennis Clifford. E parece que há um toque sobre Dennis Clifford. É complicado marcar este norte-americano, 2,16 m. Um jogador muito forte. Contrariamente ao James Farr, não tem um raio de ação tão abrangente. Ainda assim, vem fora várias vezes. Essa é uma das particularidades desta equipa do Benfica. E que grande triplo, que grande saída de bola do Benfica, ou melhor, que grande reposição, bola a acabar nas mãos de Betinho Gomes. E os benfiquistas também estão a ter o privilégio de ver ao vivo aquilo que é a magia e o espetáculo proporcionado por Betinho Gomes, que já nos habituou a grandes tiros exteriores. É um grande jogador, um jogador muito versátil e que consegue pontuar de todas as formas efetivas. Bola para a equipa do Obradoiro. Posse e reposição que vai estar a cargo de Álvaro Munhoz. Substituição do Benfica, sai o Aaron Broussard, entra novamente o capitão Tomás Barroso. Olhando aqui para os números, curiosamente esta equipa do Obradoiro lançou 20 vezes ao cesto, 15 delas de fora. Agora grande contra-ataque por parte da equipa do Benfica e não marca Travis Mannings, marca sim Betinho. E nem de propósito, há pouco referia que Betinho marca todas as formas efetivas e cá está, a aparecer no sítio certo, à hora certa e, como se diz na gíria, a afundar para o cesto. É o Mannings, ali voador, falhou enquanto comentamos uma jogada, surge de imediato outra. Esta magia e intensidade do basquetebol, aqui a marcar o Laurinas Beliauskas. Sim. Acho que foi o Mannings que teve ali a preocupação de não fazer falta, não tocar, porque o cesto era praticamente certo e escusava de oferecer mais um lançamento livre ao adversário. Foi isso que aconteceu, teve esse cuidado. E aqui foi o Clifford.
Foi inteligente, fez ali contestou o que pôde, mas sem correr o risco de falta. Foi maior o mérito do lado adversário do que propriamente o demérito do defensor. Sim. Betinho. Bem na rotação, Betinho. Bola não cai no cesto. Dennis Clifford ali atento. A ser puxado. Mas está, é difícil contrariar. Um jogador com uma estatura muito elevada. Este camisola partido 2, Dennis Clifford. Mas mesmo a ser puxado, ainda teve presença de espírito para dar ali uma sapatada na bola para fora. Não conseguiu ficar com a bola no ressalto, mas ganhou mais um ressalto. E posse de bola para a sua equipe. Que vem também de um basquetebol muito físico, vem dos alemães do Rasta Vecta. Sim. E um campeonato também dos mais fortes a nível da Europa. Dennis Clifford falhar, mas sempre ali uma autêntica carraça sobre a bola. Vai dificultar muito a vida aos adversários. Bola para o Obradoiro. Vai tentar na linha 3 e agora a conseguir muito bem este triplo na linha dos 3 pontos o Fernando Zúbrigan. Já se percebeu que o Benfica vai ter que ter o olho vivo sobre este argentino, camisa 5, o Zúbrigan, porque estes últimos 2 lançamentos foram coroados de êxito e é um jogador com ele a fazer falta, o Elon. Mas melhor o Obrador a nível ofensivo neste segundo quarto, ainda assim continua a ser positivo o balanço entre tempo de jogo e pontos sofridos por parte da equipa do Benfica. Sim, o Obrador nestes primeiros quase 4 minutos já conseguiu tantos pontos como os que conseguiu nos primeiros 10-7, leva já 14, mas ainda assim o Benfica a manter o adversário à distância, até lá alargou inclusivamente a distância em 2 pontos, tinha 9 pontos ao intervalo de margem, agora tem 11. Porque amanhã também há jogo no Pavilhão João Rocha às 4h30 da tarde diante do Sporting, portanto terceiro dia consecutivo, sempre a jogar. O Norberto Alves continua a promover alterações e uma grande rotatividade e acuidade nos minutos dados aos seus jogadores. Entrou aqui o James Farr para o lugar do Dennis Clifford. Para já lance livre para Diogo Gameiro, falhou o primeiro. Dizer relativamente a esta equipa do Obrador que é treinada por Moncho Fernandes. Acerta o segundo, Diogo Gameiro. 26-14, 26 Benfica, 14 Obrador. Moncho Fernandes, técnico da equipa do Obrador, que é juntamente com o madridista Pablo Laso, treinador dos Merengues, é o treinador mais antigo da Liga Endesa, leva já 10 temporadas, com esta é a 11ª. Trabalhou há muitos anos com Moncho Lopes, o treinador do Futebol Clube do Porto, e tem um saldo aqui no Obrador de 163 vitórias e 211 derrotas. Disputou o único play-off com a equipa de Santiago de Compostela pelo título da ECB em 2013, mas acabou eliminado nesse ano pelo Real Madrid. Não é fácil para nenhuma equipa contestar o domínio do Real Madrid e do Barcelona. À vez vão-se rezando. E cá está Carlos Fernandes Zúbrigan a dar dores de cabeça, aqui a conseguir 2 pontos e ainda a juntar o útil ao agradável, porque conseguiu a falta, mas a falhar o lance livre o Henry Ellenson. Deixa-me só acrescentar, ele é conhecido, o treinador do Obrador, por o alquimista. Uma boa alcunha. Diz muito a sua personalidade, o seu caráter. E agora grande jogada, um grande passe de Zúbrigan e facilitar muito a vida. Este passe foi meio ponto, digamos assim, porque ficou com o cesto à mercê. Aqui o Laurinas Beliauchas, grande passe do Fernando Zúbrigan. Sim, camisa 9 do Obrador, que está lituano. Esta repetição aqui, um passe picado, muito picado e comprido. Coloca ali o jogador, um passe na medida certa, a colocar ali, a aproveitar a corrida do lituano a caminho do cesto. Uma sincronização perfeita entre desmarcação e precisão do passe. A verdade é que o Obrador vai reduzindo distâncias. 26-18, o Benfica já esteve com uma vantagem bem mais confortável, mas também como seria de esperar face à qualidade da equipa espanhola no segundo quarto, a reduzir distâncias, porque de facto no primeiro quarto o nível que o Benfica imprimiu no jogo e a margem de vantagem que conseguiu também não refletia aquilo que é o diferencial entre as duas equipas.
Sim, mas pouco, reduziu. O Benfica terminou o primeiro parcial, os primeiros 10 minutos a vencer por 9, vence agora por 8. Portanto, recuperou um ponto, tem 10-11, um parcial 10-11 neste segundo, mas lá está, já é aquilo que se está a passar no segundo quarto, já está mais de acordo com a valia destas duas equipas. O Obrador, obviamente, independentemente de atacar ou defender melhor do que ataca, não vale só 5 pontos por quarto. Mal seria do treinador, dos jogadores e dos próprios adeptos se esta equipa só conseguisse marcar 5 pontos, independentemente de encontrar pela frente uma equipa que defenda melhor ou pior. Bola para o Benfica, para José Barbosa. A verdade é que subiu bastante, sobretudo na linha dos 2 pontos, a sua percentagem. Tem 6 em 8, 75%, bastante elevado. Dos 6,75 é que continua muito baixo. Aliás, pouco tentou depois disso, tentou 15. O que é que foi o José Barbosa? A tocar a bola para fora. Foi o José Barbosa. O Obrador, neste segundo quarto, ainda só tentou um triplo. No primeiro quarto foram 15 e neste segundo quarto ainda só um. Portanto, tem 2 em 16. Talvez instruções de Moncho Fernandes para que a equipa tentasse mais soluções interiores e menos jogo exterior. Em propósito, há pouco também falávamos em relação à equipa do Benfica no ano passado, que muitas vezes recolhe demasiado ao jogo exterior, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O Obrador agora sim marcava mais 2 pontos e a reduzir ainda mais a desvantagem, 6 pontos de desvantagem apenas, 26 Benfica, 20 Obrador. Também já em campo minutos para Hugo Silva, ou melhor na quadra. O Silva também é mais um produto da formação do Benfica, muitas vezes na Pro League ao serviço da equipa sub-22. Exatamente, jovem poste. A troca de poste por poste. James Farr vai descansar entre Dennis Clifford. Troca por troca, continua a manter a rotatividade, é promover isso. Sim, o Benfica com o Zé Barbosa na posição de armador, portanto, de base, o Tomás Barroso e o Betinho na posição de como extremos, depois ali o Clifford na poste e o Hugo poste baixo, digamos que a dar-lhe apoio. E Betinho mostrar toda a frieza que tem no momento do lance livre. Agora sai para dar lugar ao internacional português José Silva. Posse de bola para o Obrador, que ataca e pensa muito o jogo por este número 5, Fernando Zúbrigan. O argentino é o cérebro, como tu referiste, desta equipe. Praticamente as bolas passam todas pela ele, que dita aos momentos do jogo. A ditar também muito bem o ritmo, a parar, a voltar a arrancar, a ludibriar o adversário e a efetuar mais 2 pontos para a sua equipa. Muito bem, Fernando Zúbrigan. Leva já 7 pontos, é já o melhor marcador da equipa à par. E aqui Tomás Barroso, espetacular, uma vez mais, Tomás Barroso. Volta a fazer um triplo neste encontro. Aqui, e destacar a velocidade de execução. Agarra, faz uma rotação ligeira e lança como se a bola já tivesse um ímã para o cesto. Muito bem, Tomás Barroso. 31 Benfica, 22 Obrador. É uma jogada que lhe é característica. Nestes momentos de jogo perdão, na comparação, faz lembrar Carlos Lisboa, que era também especialista neste tipo de movimentações, fugir à marcação, ganhar ali a linha dos 6,75 espaço e depois disparar de forma praticamente indefensável. Apesar de já ter atravessado outro calvário, o joelho a não ser simpático para com Tomás Barroso, apesar de todos esses obstáculos, todas essas contrariedades, sempre a voltar mais forte, sempre a voltar como um autêntico campeão. Mais 2 pontos agora para o Obrador, porque Ellison. Agora o jogo agradável. Cá está Tomás Barroso, será que vai entrar? Agora a não entrar. Veio dali da extrema direita para o interior, rapidíssimo a disparar. E aqui também um jogador com uma estatura considerável, aqui o Alex Soares. Benfica, há 3 épocas. José Barbosa, pensa ao jogo José Barbosa, um oficial e linha de passos José Silva, mas também muito bem marcado. José Barbosa tenta ainda encontrar a melhor solução, parte para a linha 3 e
A bola teimosamente a não entrar e a acabar nas mãos de Brayden Hobbs. Brayden Hobbs que já liberta para o Fernando Zurbriggen. Este é sim Cassius Robertson, não Brayden Hobbs. Fernando Zurbriggen. A bola para o Obradoiro, mas muito bem o Benfica no caminho da bola a evitar que o esférico chegasse ao destinatário. Saem Tomás Barroso e Dennis Clifford, voltam a entrar James Farr e Aaron Broussard. Reposição para o Obradoiro. E lançamento muito bem efetuado por parte mais uma de Henry Ellenson. Fernando Zurbriggen e o Ellenson são de facto os dois jogadores mais desta equipa do Obradoiro, pelo menos no jogo de hoje. José Barbosa para Hugo Silva. Hugo Silva liberta para José Silva. José Barbosa. James Farr. Aqui um turnover. Era só um toque do James Farr. Não teve qualquer intenção, agora o argentino, mas dada a estatura e o peso do norte-americano, o Benfica é natural. Mas hoje, qualquer toque. Hoje este tipo de situações já ocorreram menos vezes. O Benfica permitir que o adversário roubasse a bola no momento de ataque. Aqui foi uma leitura muito inteligente também do Fernando Zurbriggen na abordagem defensiva ao lance. Depois a obrigar James Farr no desespero para já a cometer ali um toque, uma infração sobre o adversário. É um dos dois jogadores que se está a destacar mais nesta equipa espanhola, juntamente com o Henry Ellenson, o norte-americano, 2,8 metros e 110 kg de peso. Chegou este ano a Santiago de Compostela, um argentino e um norte-americano a darem cartas e a manterem a equipa espanhola viva. Ellenson 11 pontos, Zurbriggen 7, os dois melhores pontuadores da equipa treinada por Moncho Fernandes, que dá ali agora algumas indicações. E aqui a equipa de arbitragem? Uma falta antidesportiva? Exatamente, estão aqui a descortinar-se. Eu não acho. Eu acho que há alguma incúria ali do Farr. Tenta. Já. Está aqui depois, parece. Ele agora tenta ir à bola. Ele dá. O Zurbriggen esconde a bola atrás da cabeça. Ele talvez tivesse percepcionado que a bola já estaria. Parece que Fernando Zurbriggen vai deixar escapar a bola entre as mãos. Depois o James Farr tem aquele reflexo, o instinto natural de jogar a mão para o local da bola e acaba por atingir involuntariamente a cara de. Mas o árbitro deu a falta antidesportiva. Sim. Pronto, sabemos que há sempre um grau de subjetividade na análise destes lances. É verdade. Há que respeitar a decisão da equipa de arbitragem. Agora disseste tudo. Há muita subjetividade nestas decisões. Faltas antidesportivas, faltas técnicas, não é por isso. Mas as antidesportivas, sim. O limiar é muito tenue. Eu acho que aqui foi exagerado considerar que o James Farr teve a intenção de fazer o que fez. Eu acho que ele talvez julgasse que a bola naquele instante estaria ali onde ele deixou a mão e acabou por acertar na cara. Não há intenção maldosa. Não. E a verdade é que a equipa espanhola está a um triplo de distância do Benfica. Sim, é verdade. Neste segundo quarto, a conseguir um parcial 15-21, 6 pontos, portanto, a 3 pontos do Benfica. Melhorou bastante, alterou substancialmente a sua forma de jogar. Foi no primeiro quarto uma equipa virada sobretudo para o tiro exterior. Como tu há pouco referias em relação à inspiração, não esteve particularmente inspirado, por isso falhou a maior parte deles. Tem apenas 11% de eficácia, de percentagem de grau de eficácia, 2 em 17 dos 6,75. Neste segundo quarto só lançou 2 vezes de fora,
e tem feito mais jogo interior, aproveitando a inspiração do Ellerson, aproveitando os dois lituanos, o jogo interior forte dos dois lituanos, aproveitando o momento de mão quente também e a capacidade de comando do Fernando Zurbriggen, o argentino. E a verdade é que já é uma equipa mais obviamente, agora aí, penetração. Agora foi ali por fortíssimo. Um pouco que o José Barbosa não conseguiu a antecipação. Muito mérito para Henry Ellenson na forma como chegou primeiro à bola, rodou, avançou e marcou. Sim, depois foi muito agressivo, era praticamente um trem em desgovernado em andamento, já era difícil de travar, ninguém se atreveu a sair-lhe ao caminho. E destacar agora nos últimos momentos Aaron Broussard, que tem teimosamente e com todo o mérito vai aumentando a vantagem para a equipa do Benfica e faz com que a equipa do Obrador fique apenas um triplo de distância da equipa liderada por Norberto Alves. Agora são 5 os pontos. Agora estava ali uma espécie de a não conseguir Alberto Oliver a pontuação. 1 minuto para o intervalo, vai vencendo o Benfica por 5 pontos de vantagem, 35 Benfica, 30 Obrador, volta a trocar a posição de poste Norberto Alves, sai o James Farr, entra o Dennis Clifford. O Obrador mais faltoso que o Benfica. O Benfica fez 7 faltas nestes primeiros 2 quartos, no primeiro tempo, a 55 segundos do fim. O Obrador leva já 13 faltas, portanto praticamente o dobro. O Obrador volta a reduzir distâncias por intermédio do Laurinas Belauskas, 35-32, ataca o Benfica, antes do intervalo José Barbosa, 40 segundos para o final do primeiro tempo, José Barbosa, bem, aqui a descobrir o Dennis Clifford. Há toque do Zurbriggen nas costas do Clifford. E portanto, falta a beneficiar o Benfica. Vai para a linha do lance livre, uma vez que a equipa espanhola já tinha 5 faltas. Portanto, o Benfica tem 4. Portanto, Dennis Clifford na linha de lance livre pode voltar a repor vantagens. E repara, olhamos ali para o quadro eletrónico e é possível ver a diferença a nível de faltas entre uma e outra equipa. O Benfica tem 2, 4, 6, 7 jogadores com uma falta apenas, cada um deles. A equipa do Obrador já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, 4 com 2 faltas, 5 com 2 faltas, 1 com 3 e o Ellerson com 1. O quadro estava enganado, estava já a averbar esta segunda falta, mas não, a falta foi do Zurbriggen. Portanto, preocupação sobretudo pelo Zurbriggen, ainda não é motivo assim de grande preocupação, uma vez que são só 2. Para o Zurbriggen 2 faltas, e depois 3 faltas ali para o Robertson, o camisa 30. Esse já tem 30, já tem 3 faltas. Faltam jogar 36 segundos. E aqui também um dado curioso, se repararmos pela tabela de pontuadores, Benfica parece depender menos de individualidades, porque do lado do Obrador só 5 jogadores pontuaram neste jogo, como se fosse apenas os 5 jogadores da equipa inicial. Já do lado do Benfica, 8 jogadores já inscreveram o nome na lista de pontuadores. Sim, quase todos os que estão presentes na ficha de jogo. Dos que foram ao jogo, apenas o Hugo Silva, o Mannings e o José Silva ainda não pontuaram. Todos os outros já pontuaram. O Guilherme ainda não teve tempo de minutos de utilização. Mas do lado contrário tens razão, apenas 5 jogadores, com especial relevo para o Ellerson, para o Zurbriggen. Muita dependência do Ellerson com 13 pontos e do Zurbriggen com 9. Sim, 22 pontos, 2 jogadores, diz tudo relativamente. Depois aqui o nível intermédio, 6 pontos do Beliauskas, 2 do Munhoz e também 2 do camisola 35, o Marco Filipovici. Claramente estes 2 jogadores, de camisa 5 e o camisa 8, a destacarem-se perante os demais. Não só pelos pontos marcados, mas pelo que têm jogado, pelo que têm defendido. O Ellerson muito bem em termos defensivos, o Fernando Zurbriggen pela forma como tem coordenado as operações a nível ofensivo. Aqui base com base, José Barbosa. Tudo marcado, momento curioso do jogo. Na contenção sobre a posse que é dada por Alberto Oliver. Averbado a um dos lituanos. Portanto, cá está. Neste momento do jogo pode-se registar a alta competência do Benfica sem bola.
Exatamente. José Barbosa ali a fazer contenção e com muita paciência. Não, a falta é do... Eu não sei, não, eu acho que o árbitro assinala a falta ao lituano. Vamos ver. Não, é o Soares, é o 93, é a falta, aquele momento que a nossa realização nos deu, aquele choque entre o Soares quando o José Barbosa tenta atacar o portador da bola. O Soares faz um bloqueio legal e é esse bloqueio, é essa falta que a equipa de arbitragem assinala. Grande penetração do Broussard. Está a dar nas vistas o Arend Broussard. Em cima da buzina. Está a dar nas vistas e a fazer o 38º ponto para a equipa do Benfica. E é com este resultado vamos para o intervalo que vemos na repetição a insistência, a dedicação, o talento de Arend Broussard mesmo em queda a conseguir estes 2 pontos preciosos para a equipa do Benfica. E é com este resultado que vamos para o intervalo. Resultado 38 Benfica, 32 Obradoiro. Não sai desse lado para continuar a ver este espetáculo do segundo jogo que o Benfica está a realizar neste torneio internacional de Lisboa. Vai vencendo por 6 pontos esta equipa espanhola, 14ª classificada da Liga ACB da temporada passada, o Obradoiro. Total intervalo: Benfica 38, Obradoiro 32. Até já. Sim, primeiro quarto, sobretudo em termos defensivos. Ofensivamente o Benfica conseguiu 16 pontos, mas foi em termos defensivos que foi mais exuberante, permitiu apenas 7 pontos à equipa do Obradoiro, 2 dos quais fruto de um erro natural em virtude da idade do jovem Eduardo Mingas, que tentou ir ao ressalto a uma bola que disparada de fora, já ao soar da buzina, que ia claramente ao ar, mas faz parte da evolução e faz parte do crescimento dos jogadores. Portanto, tirando esses 2 pontos, apenas 5 pontos concedidos pela equipa do Benfica nos primeiros 10 minutos. E no segundo, como tu disseste, manteve a consistência, manteve as distâncias. É verdade que ligeira supremacia dos espanhóis no parcial 22-25, o que permitiu o Benfica chegar ao intervalo a vencer por 6 pontos de distância, agora alargados para 8. No primeiro tempo, nos primeiros 2 quartos, destaque na equipa do Benfica para o Arend Broussard, com 13 pontos, 83% de lançamento de campo, o que é notável, 80% de 2 pontos, um ressalto, e o Betting 9 pontos, 50% de lançamento de campo, 4 ressaltos. Foram as 2 grandes figuras da equipa do Benfica. Do lado contrário, do lado dos espanhóis, o Henry Ellison, o tal norte-americano que assinou em março um contrato de 10 dias com os Toronto Raptors, proveniente dos Raptors 905 da J-League, que é uma espécie de liga de desenvolvimento dos Estados Unidos. Foi nomeado inclusivamente para o All-NBA J-League Second Team em 2020-2021, fruto das médias que conseguiu, 22 pontos por jogo, 8 ressaltos, 3 assistências. Portanto, um jogador muito acima da média. E deste homem, o argentino Fernando Zurbriggen, com 9 pontos e 60% de lançamento de campo, foram as 2 figuras maiores de uma equipa que apenas inscreveu na lista de pontuadores 5 atletas. Dos 32 pontos, 22 pertencem a esta dupla Zurbriggen-Ellison, e os restantes apenas com 10 pontos, são 13 os jogadores com 10 pontos, 2 dos quais os lituanos. Vamos ver agora como corre, sobretudo a disponibilidade física da equipa do Benfica para este segundo tempo. Ontem foi no terceiro quarto que o Benfica quebrou mais e claudicou mais fisicamente. Vamos ver se hoje a equipa se apresenta um pouquinho melhor a esse nível, sendo perfeitamente natural que, caso assim não aconteça, isso faz parte e está obviamente planeado e foi antecipado o cenário pelo professor Norberto Alves na antevisão e na antecipação deste torneio. Bem, Vinhoco há pouco na linha de lance livre a efetuar os 2 lançamentos antes do ressalto que provocou essa linha de lance livre para Vinhoco. Muito bem, Dennis Clifford, aliás, na contestação ao lançamento. Continua a atacar o Obradoiro. Aqui Fernando Zuberg a falhar. Ressalto para o Benfica. Betinho já a dar para Diogo Gameiro. Diogo Gameiro joga em Arend Broussard. Bem, Arend Broussard a passar. A encontrar Travis Mannings,
que o Benfica devolve mais para trás para Diogo Gameiro, agora o cérebro da equipa. Diogo Gameiro a lançar, bem Dennis Clifford no ressalto ofensivo, insiste Dennis Clifford e consegue pontuação com falta. Excelente Dennis Clifford a mostrar atributos tanto na fase ofensiva como na fase defensiva e aqui a dar muito ao jogo do Benfica. Sim, ele ontem conseguiu, como disse logo a abrir a transmissão, 12 ressaltos. Foi o principal ressaltador do jogo, a larga distância, em relação aos restantes. Hoje apenas tinha um, este é o segundo ressalto que averba, mas é um jogador importante. Já deu para perceber que vai ser uma das figuras de proa desta equipa do Benfica. Não é particularmente um grande pontuador, não tem grandes números em termos de pontuação. Ontem ficou um ponto do duplo-duplo, os 12 ressaltos, e podia ter juntado mais de 10 pontos, mais de uma dezena de pontos para a sua conta pessoal, conseguiu apenas 9. E o Gameiro, o lançamento a ficar curto, há pouco penso que tinha dito que Dennis Clifford tinha conseguido a pontuação com falta, mas a bobina tinha tocado antes e a pontuação não foi concedida. Portanto, 42 Benfica, 36 Obradoiro, 7 minutos e 4 segundos para o final do terceiro quarto. Ainda estamos a jogar o início da segunda parte. Agora sai o Clifford para entrar o James Farr. A tradicional troca por troca, a tradicional rotatividade que fomos falando ao longo da primeira parte. Arend Broussard, e que jogo está a fazer Arend Broussard, novamente em destaque. Que lançamento na linha 3 por parte do reforço, camisola 1 da equipa do Benfica, novamente em grande destaque, Arend Broussard. Já ontem tinha sido um dos melhores e hoje está a repetir a dose. Já é o melhor marcador da partida, 17 pontos. Para já, no índice de todos os itens de avaliação, é o MVP desta partida até ao momento. Acaba de cometer aqui a terceira falta pessoal. Vai dar o lugar ao Tomás Barroso. Convém dizer que o Benfica ainda tem de fora dois jogadores também. Eu acho que um deles vai ser já conhecemos, o Arne Thalmann. A sua qualidade, sobretudo, e aquilo que aporta à equipa, sobretudo a nível da disponibilidade física, o espírito combativo e a capacidade de ressaltos. Nós falamos do tunisino. Do tunisino, sim. O Makrem Ben Rodan, esse promete. É das principais figuras de uma das principais equipas do basquetebol africano. É campeã africana em título, a Tunísia, e ele é uma das figuras de proa desta seleção. Tem 32 anos, é um jogador que pode atuar tanto a extremo como a poste, e é um jogador com grande experiência de basquete europeu, portanto promete. Um jogador que foi recrutado aos tunisinos do Monastir. Sim. E do lado contrário continua o argentino. A bitola habitual. Já fez este tipo de lance várias vezes. É bastante rápido nas penetrações, depois joga muito bem com ambas as mãos. Muito bem, Diogo Gameiro. Diogo Gameiro a libertar para James Farr. A recepção não foi boa, o que condicionou um pouco o desenvolvimento da jogada. Continua James Farr, ali a excelente rotação. Foi por um pouco que a bola não entrou. Bem trabalhado, era ali um confronto de colossos, o James Farr com o Vini Oku. Agora um grande triplo por parte da equipa espanhola e cá está. Nunca esteve tão perto do Benfica a formação do Obradoiro. 44-43, apenas um ponto de vantagem. E aqui um grande triplo. Alex Soares. Por parte do Alex Soares. E como se esperava também, uma segunda parte. E um Obradoiro em crescendo ao longo desta partida a nível exibicional. Sim, eu creio que foi, daqui de cima não dá para ver, mas eu acho que foi o professor Norberto Alves que pediu este time-out. Pelo marcador eletrónico. A indicação de que foi o Benfica a pedir este desconto de tempo. Tem mais 25 segundos Norberto Alves para dar indicações ao seu plantel. Veremos o que Norberto Alves vai pedir aos seus jogadores. Depois, na quadra, certamente perceberemos que tipo de indicações Norberto Alves poderá ter dado. Sim, o Benfica para aos seus pupilos, digamos assim. Duas das características que irão estar presentes certamente ao longo da temporada é a agressividade, a combatividade em termos defensivos e a rapidez nas transições, quer ofensivas, quer defensivas.
Ontem o professor Norberto Alves preocupou-se bastante em pedir aos jogadores para recuperarem, sobretudo quando perdiam a bola, para recuperarem rapidamente as posições, tanto em termos de espaço como a nível das marcações individuais. A equipa acabou por corresponder por pouco, não vencia a partida, ou pelo menos não empatava. Aquele lançamento do José Barbosa no último segundo foi contestado por um jogador com um bom palmo a mais do que ele, mas foi no fundo, dadas as circunstâncias, mas quanto à exibição do Benfica, como hoje está a ser, independentemente daquele que venha a ser o desfecho final. E o próprio Norberto Alves ontem disse que este jogo ia custar mais aos jogadores, precisamente por esse... E está lá, exatamente. A bola entrou. A bola está ali a bailar no aro, o Oku toca na bola, portanto sem saber se a bola iria cair para dentro ou para fora. A semelhança do que Eduardo Francisco. Exatamente, toca ali, de raspão. Exatamente. Com as costas da mão, portanto, os 2 pontos a contar. No primeiro tempo foi Eduardo Francisco a cometer essa infração, agora também do lado adversário, esses 2 pontos de borla, digamos assim. Portanto, o 46 Benfica, 43 Obradoiro. Benfica regressa aos 3 pontos de vantagem. Também algo que números diferentes e margens de diferença que se registaram muitas vezes ao longo do segundo quarto. Fernando Zúbrigan a libertar Fernando Zúbrigan, a falhar na linha de 3 o Thomas Krupp. Grande ressalto este do James Farr. Primeiro momento estava ali rodeado com 2 jogadores, o Oku e o Zúbrigan. Deu ali uma sapatada na bola, a bola bateu no chão. Espetáculo, Tomás Barroso, já penso que pela 3ª vez a conseguir um grande triplo para a equipa do Benfica, se as contas não estão a falhar, se a memória não está a falhar. Tomás Barroso, pela 3ª vez, na linha de 3, a aumentar e a contribuir para estes 49 pontos já realizados pelo Benfica. 3 em 5, tens razão, 60% para o capitão da equipa do... 3 triplos efetuados, cá está. Agora a perda de bola de José Barbosa. E há uma falta agora de James Farr, travar o Zúbrigan. Muito bem. A pré-época serve mesmo para isso, para cometer erros, também fruto do desgaste físico. Não é muito habitual vermos José Barbosa a perder uma bola. Sim, isto é o desgaste físico, é também a falta ainda de conhecimento das movimentações dos colegas. Acaba por redundar neste tipo de turnovers. O professor Norberto Alves ontem queixava-se precisamente do elevado número de turnovers que a equipa do Benfica tinha cometido. Sim. Hoje eu creio que ainda não, dado comparativamente com o momento de ontem, ao momento do jogo de hoje, portanto terceiro quarto, 4 minutos do final, eu acho que o Benfica hoje tem um número de turnovers ligeiramente inferior, 7. Este será o 8º concedido. O Obrador tem 7. Fernando Zúbrigan na linha de lance livre a converter. Sim, houve aqui uma falta antidesportiva. Porque Fernando Zúbrigan assinalado ao estava na linha de lance livre, ainda à direita, posse de bola para a equipa espanhola. Não deixa de ser curioso. Doloroso para as nossas cores, mas o James Farr tem duas faltas antidesportivas, curiosamente, e ele não me parece ser um jogador minimamente agressivo. É um jogador agressivo no bom sentido. Sim, mas faz 2 faltas e vê-lhe abarbadas 2 faltas antidesportivas. Esta eu percebo. Muito bem, aqui Tomás Barroso na disputa de bola, a recuperar para a equipa do Benfica, a dar para José Barbosa. De facto, Tomás Barroso não só a destacar-se nos triplos, mas também aqui na entreajuda e na missão defensiva. Antes Clifford para Eduardo Francisco. Tomás Barroso, será que vai outra vez 3 o Tomás? E vai mesmo! Que fantástico. Espetacular! E mantém o grande taxa de eficácia Tomás Barroso, a ser atleticamente o rei dos triplos e a fazer balançar estas redes do cesto que estavam ali desarrumadas. Espetáculo Tomás Barroso. 4 em 6, Miguel, já subiu os tais 60% que tinha há bocadinho, 3 em 5, portanto já deve ir com 66% de eficácia dos 6,75.
É claro que isto não é nenhum comprimido que o vá ajudar a acelerar ali a recuperação do joelho esquerdo, mas mental e emocionalmente isto é um boost anímico muito grande para o Tomás Barroso. Tomás Barroso continua a jogar ali com uma proteção no joelho esquerdo, ainda a sofrer as mazelas da lesão anterior, mas de facto está a recuperar a forma e mentalmente e psicologicamente, certamente que estas sequências e estas taxas de eficácia dão um boost enorme a nível emocional. Muito bem defendido ali pelo José Silva. Portanto, o Oku, um jogador com... Não é o Oku, é o norte-americano Thomas Scrub. Bola para Alberto Oliver. Alberto Oliver liberta para Thomas Scrub. Aliás, não é norte-americano, é canadiano. Assim é que é. Com dupla nacionalidade inglesa. Bem, Thomas Scrub na rotação, depois no ressalto ofensivo imperial o Vini Oku. É um dos internacionais desta equipa do Obrador, o Thomas Scrub, internacional pelo Canadá, um extremo de 29 anos. Também já passou por algumas das melhores ligas europeias, veio do GL Bourg-en-Bresse de França, da primeira divisão francesa, tinha jogado no Strasbourg, antes no Pallacanestro Varese e no Scandone de Itália, e antes no GSN 46ers da Alemanha. Esteve presente no Mundial 2019. Um grande currículo. Aqui Dennis Clifford esteve muito bem na passada, mas depois não conseguiu o sexto. A bola é para Tomás Barroso. Tomás Barroso liberta para José Barbosa. Tomás Barroso tem 12 pontos. Aqui José Barbosa a não converter. Fruto de 4 triplos. Exatamente. A tal taxa de eficácia assinalável nos triplos por parte de Tomás Barroso, na linha 3, aliás. E agora na linha 3 também pode marcar o Obradoiro, a falhar. José Silva no ressalto. E é do Benfica, exatamente. Ali a condicionar muito bem o camisola 35 adversário, Marco Filipoviti, e a ganhar a posse de bola. Reposição para José Silva para José Barbosa. Mas tudo muito equilibrado, 4 pontos a separarem as duas equipas à entrada para os últimos 2 minutos deste terceiro quarto. Em termos de ressaltos, o Benfica mantém a liderança praticamente desde o início da partida, 28 ressaltos contra 25, 12-12 em assistências, 4-6 a favor dos espanhóis em roubos de bola, equipas equiparadas nos turnovers, 8 para cada lado. Second chance points, ou seja, segundas bolas, 8 para o Benfica, 6 para o Obrador, e pontos vindos do banco, 20-18 para a equipa do Benfica. Portanto, tudo muito equilibrado, tudo separado por 2, 3 pontos. Números que dizem tudo isso. Na primeira parte vimos, por exemplo, uma boa ligação entre Travis Mannings e Dennis Clifford. Agora a não sair a ligação entre José Barbosa e Dennis Clifford. Isto faz parte da pré-temporada e daquilo que é o desconhecimento entre os jogadores, muitas caras novas. Ofensiva. Mais uma sobre o José Barbosa. Entre ontem e hoje é a 6ª, 7ª falta ofensiva que o Internacional Português cava. Registro a destacar claramente. É verdade. Demonstra a inteligência do atleta. Não é de balde, nem é por acaso que é só, ou maioritariamente, o José Barbosa a conseguir sacar faltas ofensivas aos adversários. É fruto da sua inteligência, da sua colocação, da forma como lê o jogo e a movimentação dos adversários. Estavas aqui lá há pouco, não entendeu a movimentação de Dennis Clifford, mas faz parte, tal como na primeira parte o Travis Mannings tinha conseguido a ligação, nesta segunda parte o José Barbosa não conseguiu, porque os jogadores ainda se estão a conhecer e por vezes as jogadas podem não sair automaticamente. Sim, são muitos jogadores a virem de muitas paragens. Agora quase saía ali um alley-oop de Dennis Clifford. É daqueles lances, como tu há pouco dizias, que daqui se calhar por 1, 2, 3 semanas já irá funcionar na perfeição. De olhos fechados, entre aspas. José Silva na marcação. Liberta o Tomás Scrub aqui para o Álvaro Munhoz. E a marcar, não é? Álvaro Munhoz, assim, Cássius Robertson, no camisola 30. Bom cesto efetuado aqui por Cássius Robertson. Bom triplo. E de repente a equipa do Obradoiro neste terceiro quarto já inscreveu praticamente todos os jogadores na ficha
de pontuadores. Exatamente, faltam apenas 3. Antes do intervalo eram 8 pontuadores do lado do Benfica, 5 do lado do Obradoiro, agora tudo muito mais equilibrado. E o Obradoiro é 1 ponto. Quando entramos para o último minuto deste terceiro quarto. Em todos os aspectos do jogo, muito equilíbrio. E cá está também o que referimos ao início. Apesar de ter sido 14º classificado do Campeonato Espanhol, o Campeonato Espanhol tem qualidade tremenda e tem uma competitividade tremenda, pelo que um 14º classificado no Campeonato Espanhol faz estragos a um candidato ao título no Campeonato Português. Miguel, qualquer uma destas das equipas do Campeonato Espanhol, mesmo os últimos classificados, seriam equipas que iriam lutar pelo título. Com qualquer equipa do Campeonato Português, exatamente. Dennis Clifford, José Barbosa, Tomás Barroso, José Silva, José Barbosa. José Barbosa, mau passo para José Silva, também muito bem na antecipação. O Obradoiro, que pode se colocar pela primeira vez em vantagem, não se coloca porque está Eduardo Francisco no caminho da bola. Muito bem o jovem benfiquista a evitar que os espanhóis se colocassem em vantagem pela primeira vez no encontro. É verdade. E agora Tomás Barroso, vamos ter Tomás Barroso time, e temos mesmo. Temos o chamado momento Tomás Barroso. Isto é uma referência para qualquer jogador do plantel, uma referência para qualquer benfiquista. O que está a fazer Tomás Barroso nesta tarde de basquetebol, aumentar a taxa de eficácia, e não é na linha 2 pontos, não, é na linha 3. É verdade, e já com estes 3 pontos, 5 triplos tentados, aliás, 5 triplos concretizados, 15 pontos, segundo melhor marcador da partida, atrás do Aaron Broussard tem 17 pontos, o Tomás tem 15, o Ellerson e o argentino Zurbriggen entretanto estabilizaram. O Ellerson parou nos 13, o Zurbriggen tem 12, mas realmente é fantástico aquilo que o Tomás está a fazer. Ele aparece praticamente, anda ali quase sem se dar por ele, e de repente explode. Há uma nesga de espaço e Tomás Barroso simplesmente é verdade. Uma pontaria assinalável. Parece mesmo que nesta tarde a bola tem imã para o cesto quando sai das mãos de Tomás Barroso. Grande exibição do jogador algarvio, natural de Albufeira, capitão da equipa do Benfica. E agora pausa técnica. Passou um longo calvário com aquele joelho esquerdo, um bocadinho a exemplo do calvário que todos estamos a poder ver na BTV do André Almeida, outra vez, sim, da série 300 dias do Ricardo Soares. E o Tomás Barroso não deve ter sido muito diferente. Um grande trabalho do jornalista da BTV Ricardo Soares, que ilustra bem o calvário porque um jogador passa. A superação tem que ter a nível mental, também em tempos de Covid-19, pandemia, para ultrapassar uma lesão complexa, uma lesão no joelho. E o quão importante é o fator anímico e psicológico, e manter sempre um espírito de otimismo bastante grande e bastante elevado, e contar com os amigos e com a estrutura toda que nos rodeia, ou neste caso os rodeia, não só do clube, mas a estrutura familiar, a estrutura social, é muito importante para a recuperação deste tipo deste e de outros tipos de lesões, mas para a recuperação dos atletas. Sem o apoio dos entes queridos à volta, o mais fácil é ceder à tentação de desistir, de jogar a toalha ao chão. Sim, não. Pelo menos demoraria, se fosse essa a postura, demoraria certamente mais tempo. Com a postura contrária, com um espírito otimista, certamente que estas ajuda a ultrapassar estas adversidades. Também não é só o ritmo que um jogador perde, é muita massa muscular, muitos índices a nível físico que um jogador perde. Portanto, a confiança, inclusivamente. Muita confiança. Para recuperar. O medo, Tomás Barroso já confessou isso, o medo que foi voltar à competição, o medo de saltar, voltar a aterrar no chão e Exatamente. O joelho ceder. Exatamente. Portanto, Tomás Barroso a voltar como um autêntico campeão, aqui a saltar e a efetuar este número de triplos que já efetuou hoje. É um trabalho a diversos níveis que tem que ser feito pós-operatório para que os jogadores possam voltar ao mais alto nível. Posse de bola para o Obradoiro, bola em Alberto Oliver. A libertar para Henry Ellison. Este jogador está a dar água pela barba também na linha 3, agora a falhar. E grande ressalva para o norte-americano. Norte-americano
O jogador parece ter a estatura mais elevada do 5 agora inicial presente. Travis Mannings, atenção. Fantástico. E converter com toda a frieza, com toda a qualidade. Mais 2 pontos para a equipa do Benfica. 57 Benfica, 51 Obradoiro. 9 minutos e 20 segundos para o final. Ellison. Falta de Travis sobre o Harry Ellington. Eu não sei. Creio que... Deixa eu ver. Eu creio que a bola pertence ao Benfica. Exatamente. Foi a indicação da juíza. Joana Pessoa. Exatamente. Ela fez a sinalética. Sim, eu vi realmente vi o jogador do Álvaro Munhoz no chão, mas vi a Joana fazer a sinalética, portanto houve ali alguma falta que nos escapou. Hugo Silva. Travis Mannings. A libertar. Muito bem. E aqui também muito bem, a não ficar nada atrás de Tomás Barroso, o Aaron Broussard, de facto a destacar-se, e leva já 20 pontos na conta pessoal dos 60 pontos que o Benfica tem neste jogo, portanto 1/3 dos pontos desta cara nova do Aaron Broussard. O Aaron Broussard estava ali escondido atrás do Álvaro Munhoz e de repente foi vê-lo aparecer furtivo do nada, a receber o passe do Travis Mannings e abre mais 3 pontos, 20 para a sua conta pessoal, o que faz dele o melhor pontuador da partida e para já o jogador mais valioso do jogo. E cá está a grande resposta do Benfica, porque há pouco Eduardo Francisco evitou que o Obradoiro se colocasse em vantagem pela primeira vez no encontro, dada a proximidade no marcador, 1 ponto. E o Benfica, com esta inspiração de Tomás Barroso também, de Aaron Broussard, volta a conseguir quase 10 pontos de vantagem, para já 9 pontos, 60-51. Verdade, e aquele lance do Eduardo Francisco Mingas é a prova de que o jogador não precisa ter muitos momentos para ser importante e para se sentir importante e para fazer a diferença num jogo. Ele já teve aqui 2, é verdade, teve aquele pequeno erro relativo, é preciso valorizar muito isso faz parte do processo de aprendizagem, mas já compensou largamente subsequentemente em vários lances, e este foi um deles. Um momento importante até a nível psicológico, a tal barreira, porque desde que se iniciou a partida, salvo erro, tirando uma outra ocasião por 1 ponto, eu acho que o Obradoiro ainda não conseguiu estar na frente. Passou a esmagadora maioria destes quase 32 minutos em desvantagem. Sempre atrás do prejuízo. E era um momento importante. E o Eduardo Mingas, com um grande ressalto, com um grande desarme de lançamento, conseguiu impedir que os espanhóis passassem para a frente. Tenta reduzir desvantagens a equipa espanhola. Posse para a equipa do Benfica. Posse para a equipa do Benfica. Impressionante também a união existente, a forma como o banco de suplentes e os benfiquistas nas bancadas aplaudem uma simples posse de bola conquistada. É esta a ambição à Benfica, conquistar todos os momentos do jogo. Como costuma dizer o professor Norberto Alves, os rapazes estão unidos e vão formando um grupo cada vez mais coeso, e esta será certamente uma imagem de marca do Benfica ao longo da época, este espírito combativo, este espírito de luta, o nunca desistir, porque era agora por um pouco que o Betinho não conseguiu o triplo, vai lá bater no ar. E Norberto Alves ontem, quando abordou essas condicionantes, também já falámos ao longo desta transmissão, quando abordou essa questão, disse que independentemente de quem estava dentro de campo, houve uma ótima atitude dos rapazes. E essa atitude novamente à vista hoje neste segundo jogo do Torneio Internacional de Lisboa. Posse de bola para o Obradoiro. E é um treinador aparentemente sereno, a postura dele ali na linha lateral, sempre atento, sempre interventivo, mas muito sereno. Não é um treinador particularmente exuberante, mas é um treinador que coloca as suas equipas a jogar com uma garra tremenda. E a Oliveirense foi uma das mais-valias e das características mais marcantes da equipa da Oliveirense, bicampeã, era precisamente
a garra com que abordava os lances. E nunca desistir. Certamente lembras de um jogo que fizemos aqui nos playoffs da temporada passada, em que o João Balseiro marca no buzzer. Exatamente. E o Oliveirense ganha. Exatamente. No último 10º. E vai. E com entrar falta. A falta sobre o Diogo Gameiro. O Benfica pode disparar de novo para 12 pontos da diferença, caso o Diogo consiga concretizar este lançamento livre a 7:18 do fim. Cá está Diogo Gameiro aqui a fazer muito bem a incursão. Depois bola a rodopiar sobre o cesto, a entrar. Mas não falta. Não foi assinalada a falta. Às vezes com a impulsão vemos os jogadores a caírem, dá a sensação de que há uma falta, mas depois... Eu acho que sim, acho que... Foi o que aconteceu há pouco também do lado do Obrador, há pouco um jogador que caiu na impulsão do salto, a cair para trás, parecia que tinha existido uma falta, mas a não existir, e claro que a equipa de arbitragem que está à flor da quadra consegue ver certos momentos de jogo e certos lances muito melhores do que nós. Bola em Arend Broussard. Portanto, conseguiu reduzir para 8. Tenta driblar Arend Broussard. A esgotar-se o tempo para o Benfica lançar o cesto. Agora mais agressiva a equipa espanhola a defender. O Benfica sem a linha de passe. E os 24 segundos a escoarem-se. A bola a pertencer ao Obrador. 6:33, 8 pontos de vantagem para a equipa do Benfica. Importa acima de tudo agora defender bem cada ataque dos espanhóis e depois tentar prolongar ao máximo os 24 segundos. Muito bem o Broussard, muito bem. Grande ressalto. Aqui a conquistar a bola de forma limpa, um espetáculo muito bom nesta segunda parte, até pelo número de faltas, pelo escasso número de faltas, se vê o quão bom está a ser o jogo nesta segunda parte. Eu estou, este quarto para já, 4 minutos, está a ser aquele que me está a agradar mais, está a ser bastante bem disputado, bastante bem jogado parte a parte. As duas equipas soltas a soltarem o seu talento e aqui, que espetáculo! Diria que foi a melhor jogada coletiva do jogo, uma jogada entre Diogo Gameiro e Eduardo Francisco, e isto é aquilo que se chama um alley-oop em basquetebol. É verdade. O tempo que o Eduardo esteve lá em cima com a bola suspensa nas mãos, até com as duas mãos abertas, a depositar no cesto e a conseguir manter os 8 pontos de vantagem para a equipa do Benfica. Agora uma toada de parada e resposta. Ora marcas tu, ora marco eu. E mais 2 pontos para Clifford. Nem precisou de saltar. Recebeu, olhou, lançou e marcou. É verdade. Zúbrigan. Sob a marcação de Diogo Gameiro. Zúbrigan a descobrir muito bem o Tomás Krove. E o excelente ressalto. Teve sorte agora o José Silva. Eu acho que o Oco, quando baixou, ganhou a bola por cima da cabeça do José Silva. Quando baixou, a bola tocou ou na cabeça ou no ombro do Internacional Português e acabou por saltar das mãos. Mas faz parte. Diogo Gameiro. Muito bem. Foi boa leitura aqui do Vini Oku, a antecipar-se, a ler as intenções de Diogo Gameiro, a jogada do Benfica, e a desarmar o adversário. Sim, mas o tempo vai passando. Vantagem de 10 pontos para o Benfica, 4 minutos e 41 segundos do final, 10 pontos de vantagem, 66 Benfica, 56 Obrador. É verdade. O tempo vai passando, o Benfica vai conseguindo manter o Obrador à distância de 8, 10 pontos, para já 10. Está a ser consistente em termos defensivos e eficaz no ataque. Portanto, se este paradigma se mantiver nos próximos 4 minutos, o Benfica poderá levar de vencida. Espetáculo, Eduardo Francisco a ganhar o ressalto, a avançar, mas a abrandar, porque a ler bem a jogada, a ver que não tinha linhas de passe instantâneas. Solta para Dennis Clifford já em José Barbosa. José Barbosa vai deambulando pelo campo à procura da melhor solução. Flete para o jogo interior, lança José Barbosa a falhar e ressalto para Cassius Robertson. Eu adoro o Eduardo Francisco Mingas, acho que vai ser um jogador tremendo. Leva já 6 ressaltos em 11 minutos de jogo. É já um dos melhores ressaltadores da partida
com 11 minutos. Acima dele, em termos de ressaltos no Benfica, ninguém. É o melhor ressaltador da equipa do Benfica. E do lado contrário, Ellerson com 7 e o Thomas Scrub com 6. São os únicos que o conseguem acompanhar. Tu não te lembras dele? E é espetáculo! Fantástico. Eduardo Francisco, e hoje Norberto Alves vai para casa a pensar que não vai contar apenas com os consagrados, com os internacionais, pode contar com a prata da casa, pode contar com os produtos Made in Benfica, pode contar com Eduardo Francisco. Que espetáculo! Só teve um único erro ao longo deste jogo, que foi quando se jogou aquela bola que estava em fase descendente. De resto, impecável no ressalto defensivo, impecável nos momentos ofensivos. Já conseguiu um alley-oop aqui também, a conseguir aquilo que se chama na gíria um afundanço, um espetáculo proporcionado por este jovem valor do Benfica. E mesmo o erro é relativo, foi excesso de voluntarismo, quis tentar contestar aquele lançamento em cima da buzina, e pronto, correu mal, mas imagina que a bola podia ir para o cesto, era igual ao litro, se contestava ou não, se ela entrasse, eram os 2 pontos que contavam na mesma, mas de resto é preciso uma personalidade muito grande, um potencial tremendo, uma grande confiança para este miúdo, com esta idade, estar aqui a defrontar estes jogadores já consagrados do lado dos espanhóis com uma exibição deste calibre. Leva já, como disse, 6 ressaltos e 6 pontos e muito trabalho defensivo a todos os níveis, uma assistência. Eu sei que tu não te lembras dele, mas já deves ter visto a imagem, já deves ter ouvido falar. Eu comparo, salvaguardando as devidas distâncias, a um jogador também tremendo do Benfica dos anos 80 e 90, o Mike Plowden. Era um norte-americano que entretanto se naturalizou português. Nome, exatamente. Sim, ex-barreirense, depois fez carreira no Benfica, foi um dos grandes jogadores das décadas de 80 e 90 do Benfica, contemporâneo de Carlos Lisboa e de outros grandes nomes. E eu comparo este miúdo ao Mike Plowden, acho que tem um potencial tremendo, mesmo na fisionomia, na maneira de jogar, na maneira como corre, como salta, como afunda, como lança. Acho que é daqueles que não engana. E Norberto Alves, apesar de ser apenas o segundo jogo de pré-temporada, leva deste jogo bem mais que uma vitória e, como dizia, leva de facto a sensação e vai para casa a pensar que realmente não vai contar apenas com os jogadores consagrados, com os internacionais, com os experientes, pode contar de facto com os jovens diamantes por lapidar, mas que são muito irreverentes, são muito talentosos e já mostram todos os seus skills perante equipas de um campeonato muito competitivo, um campeonato espanhol. É verdade. Claro que o Eduardo tem à frente dele, ou eu não digo à frente, mas quer dizer, em termos de estatuto, o Travis Mannings, o Clifford, o James Farr, estes 3, assim de repente, que irão certamente, se calhar, ter mais minutos, mas também isto é relativo e é subjetivo. Isto depende da resposta que os jogadores... A idade, o bilheteiro de idade não conta para nada. É muito subjetivo. Com qualidade de opções no plantel, Norberto Alves pode promover um jogo oficial precisamente aquilo que está a promover neste jogo. Rotatividade constante, substituições constantes no 5 presente na quadra. E de facto é o maior privilégio que o treinador pode ter, é mesmo fazer trocas por trocas e a equipa não se ressente disso. É. E ele está a aproveitar muito bem, está a jogar, leva 12 minutos e tal de jogo e está a aproveitar cada segundo para se mostrar e para mostrar todo o seu potencial. E os colegas, claro, vibraram há bocado com aquele afundanço tremendo. José Silva, Tomás Barroso. Sim, agora o espanhol abre melhor. Muito bem. Silva acabou por sair uma assistência para Dennis Clifford. Não me pareceu intencional, pareceu que a intenção era lançar ao cesto, mas saiu a assistência para Dennis Clifford. Benfica a chegar às 7 dezenas de pontos. Também ontem ultrapassou a marca dos 70 pontos. Portanto, boa performance ofensiva para a fase em que estamos. Sim, é verdade. E para os adversários que o Benfica está a enfrentar, claro. E sobretudo defensivamente muito bem. 62 pontos concedidos ontem, 74. Nada de especial, é uma marca aceitável em termos de pontuação sofrida. 74 pontos mais a mais de uma equipa da Liga ACB. Grande jogada por parte da equipa do Benfica, por parte deste trio maravilha, José Barbosa, Tomás Barroso e Dennis Clifford. Podemos ver José Barbosa a soltar para Tomás Barroso, que de primeira solta de imediato para Dennis Clifford, e na passada e com o sexto à mercê, o reforço camisola de 42 por parte da equipa do Benfica, concretizar, a formalizar esta jogada espetacular. Portanto, Benfica também já aqui a mostrar jogadas coletivas muito interessantes, e diria mesmo, Carlos, que para o tempo de trabalho
que Norberto Alves tem ao comando da equipa e que estes jogadores têm. Já há muitos pormenores interessantes e penso que o universo benfiquista pode ter uma aura positiva e uma confiança positiva em relação à época que aí vem. Claro que ninguém pode prometer títulos, mas certamente que o Benfica vai lutar até à última gota de suor, até ao último segundo, por todos os títulos que vai disputar esta temporada. Sim, em primeiro lugar, e dadas as circunstâncias e a altura da época e tudo isso, tudo somado, eu acho que o Benfica está a fazer hoje uma grande exibição. Ao longo destes 4 quartos, muito consistente e em crescendo. Este 4 quarto, para mim, está a ser o melhor, não só em termos de Benfica, mas em termos do jogo. Boa resposta também por parte da equipa espanhola. E depois é visível que se sente uma aura bastante positiva no ar em torno desta equipa, em torno do professor. A relação do professor Norberto Alves com os jogadores ainda agora foi possível neste time-out, quando o Tomás Barroso chegou ao banco. Ele fez ali um carinho na cara, cumprimentou o Tomás Barroso com uma atitude bastante paternal. E lá está, eu acho que este ano tem tudo para ser uma época bastante positiva e o Benfica conseguir algo que já lhe escapa há algum tempo, o título nacional. Tem-lhe escapado nestes últimos anos, e fazer inclusivamente, que é um dos propósitos da equipa. Eu acho que a equipa tem condições, tem jogadores com experiência para isso e com qualidade, que é um trajeto bonito na Europa, na FIBA Europa Cup. Por causa, para já, interessa chegar à fase de grupo e depois de lá chegar, fazer jogo a jogo. Mas eu acho que o Benfica, mais um excelente movimento, Dennis Clifford, entendimento entre José Barbosa e Dennis Clifford, 74-62. Começa agora a abrir o livro em termos de pontuação. O mais importante em relação à época passada, isto não só no basquetebol como na generalidade do universo Benfica, o reconhecimento de que o desfecho em muitas modalidades da temporada passada, mesmo no futebol, não se coaduna com aquilo que é a história e a glória do Benfica, e portanto o Fernando Tavares foi o primeiro a assumir que nas modalidades o desfecho tinha de ser outro. O Benfica a arrumar a casa nos seus diversos setores, fazer as reformulações necessárias, e veremos também que o regresso deste público, destes adeptos maravilhosos do Benfica, o que virá a acontecer este ano, mas sente-se claramente uma energia muito positiva. Sim, para a época oficial que se avizinha no futebol, já está a decorrer, e que se avizinha nas restantes modalidades. Fizeste bem em salientar esse aspecto. O público não será alheio, não é certamente alheio à alegria que nós vemos nesta equipa do Benfica. É muito diferente, até para nós. Até para nós, estamos aqui, a Adrenalina a comentar um jogo é completamente diferente, é verdade. Como é lógico. O broar das bancadas, quando se consegue um afundanço, quando se consegue um abafanço, quando as coisas correm bem, é completamente diferente do que o silêncio sepulcral que se viveu no último ano e meio. E os jogadores, obviamente, são os primeiros a sentir isso. Portanto, eu acho que este ano tem tudo para as coisas correrem bastante melhor do que correram nos últimos anos. E olha, e para já, eu acho que faltam 33 segundos, 74-67, 7 pontos a maior. O jogo ainda não está fechado. 7 pontos, 33 segundos dá para muito em basquete. Não devemos dizer que está fechado, mas que está muito bem encaminhado. Sim, está bem encaminhado para o Benfica conseguir a primeira vitória neste torneio, perante uma boa equipa da Liga ACB, de uma das, talvez a liga mais forte a nível europeu, do basquete europeu. E não fosse a vitória do Betis sobre... Ainda não está. Se o Benfica, caso o Benfica ganhe hoje, para já as contas ainda não estão completamente fechadas. A Real Betis venceu os 2 jogos, tem 4 pontos, está na primeira posição. Sim. O Benfica vinha para este jogo com 1 ponto, portanto, ganhando hoje faz 3. O Obradoiro também faz 3, porque a derrota vale 1 ponto. Sim, amanhã defronta-se o Real e o Obradoiro. E o Sporting tem 2 pontos, fruto das 2 derrotas. Exato. Caso o Benfica consiga levar de vencido o Obradoiro hoje, consegue uma vitória e fica com uma vitória, e o Obradoiro com outra, e o Betis com 2. Se amanhã o Obradoiro ganhar ao Betis e ganhar ao Sporting, ficam 3 equipas, Benfica, Betis e Obradoiro, com 2 vitórias cada qual, portanto com o mesmo número de pontos, e depois a decisão do vencedor do torneio irá para a diferença entre cestos marcados e cestos feridos. Mas isso também não é o mais... O point mais average, digamos assim. O point average, exatamente.
não é o mais importante, mas que era bom que o troféu ficasse na luz, isso e que fosse parar ao Cosme Damião, claro que sim. Aaron Broussard, José Barbosa, era Betinho Gomes, volta José Barbosa. Pensa ao jogo José Barbosa, sob forte oposição do Thomas Krub. Agora, oposição de 2 jogadores. José Barbosa está a ficar encurralado e solta de forma maravilhosa para Betinho Gomes. E cá está mais uma jogada da equipa do Benfica. Primeiro José Barbosa sob forte marcação do Thomas Krub. Depois a ser encurralado por Thomas Krub e Albert Oliver. E a forma como liberta para Betinho Gomes é de jogador de classe. Mais uma grande jogada coletiva por parte da equipa do Benfica, 76-67. Vão ser os números finais, 76-67, grande vitória. Uma capicua no marcador, 7-6-6-7. Grande vitória por parte da equipa do Benfica, sempre em crescendo ao longo dos quartos. Primeiro quarto muito bem em termos defensivos, um segundo quarto bastante equilibrado, terceiro quarto também bastante equilibrado, e a exemplo deste quarto acho que foi em termos de espetacularidade, entrega ao jogo, de equilíbrio e de nota artística, o melhor quarto. Notas de destaque por parte da equipa do Benfica para alguns jogadores, o Aaron Broussard, o Tomás Barroso, o Dennis Clifford, o Zé Barbosa, mas eu vou escolher por destacar acima deles todos o miúdo, o Eduardo Francisco Mingas, que 6 pontos, 7 ressaltos e uma alegria e um potencial tremendo a perspectivarem um futuro risonho. E do lado contrário, lá está, uma equipa também com grandes nomes, o Fernando Zurbriggen e o Henry Ellenson à cabeça. Uma equipa que trouxe um ex-jogador do Benfica, que certamente terá revivido aqui algumas das noites que viveu no Pavilhão da Luz, o Alexis Soares. E agora amanhã o derby no Pavilhão João Rocha. Todo o público presente no Pavilhão Fidelidade levantou-se, aplaudiu esta excelente exibição da equipa do Benfica. Agora a confraternização que tanto fazia falta entre jogadores, entre plantel e o maior ativo do Sport Lisboa e Benfica, que é o seu público. Amanhã, neste torneio internacional de Lisboa, 5 de setembro, domingo, 2h15 da tarde, Pavilhão João Rocha, Betis, Obradoiro, e depois 4h30 da tarde também no Pavilhão do Sporting, Pavilhão João Rocha, o derby entre Sporting e Benfica. Neste jogo, excelente resultado, excelente exibição, resultado final Sport Lisboa e Benfica 76, Obradoiro 67. Obrigado por nos ter acompanhado aí em casa nesta transmissão do segundo jogo de pré-época do Sport Lisboa e Benfica, agora liderado por Norberto Alves, que deu excelentes indicadores e fez uma excelente exibição. Resultado final: Benfica 76, Obradoiro 67. Fique desse lado, fique sempre com a BTV. Muito obrigado.